Olá, graça e paz. Aqui quem vos fala, Evangelista Petros, trazendo mais uma ministração da Palavra de Deus com o título Vencer o Espírito de Herodes. Livro base para essa ministração é o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, que nos diz: Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo-se isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro, e era os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de soldados, cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardava o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E, tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: Cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: Põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo qual era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente, e, saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu ao postigo do portão, veio uma criada, chamada Rode, ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou, que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles lhe disseram: Estás louca. Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: É o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram. Viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhes sinal com a mão para que se calasse, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou: Anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E, saindo, retirou-se para outro lugar. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Herodes, tendo-o procurado e não o achando, submetendo as sentinelas a inquérito, ordenou que fossem justiçadas. E descendo da Judéia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Ora,
havia séria divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e de Sidom. Porém, estes, de comum acordo, se apresentaram a ele e, depois de alcançar o favor de Blasto, camarista do rei, pediram reconciliação porque a sua terra se abastecia do país do rei. Em dia designado, Herodes, vestido de trajo real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra, e o povo clamava: é voz de um Deus e não de homem. No mesmo instante, o anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus. E, comido de vermes, expirou. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, apelidado Marcos. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Soberano Deus, eterno Pai, Criador do céu e da terra, quero bendizer teu santo nome e reconhecer a tua soberania sobre a minha vida. Senhor, eis-me aqui, ensina-me e usa-me, revela-me esta palavra espiritual para que eu possa ministrar a teu povo. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Deus nos deu autoridade para destruir as obras do diabo nesta terra. Deus precisa das nossas vidas, mas Ele só pode usá-las se nos dispusermos. Amém? Neste texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, nós vemos que Herodes se levantou contra os apóstolos e foi destruído. Isso aconteceu porque a igreja de Jesus Cristo tem autoridade para destronar este espírito maligno. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. O espírito de Satanás se apossou de Herodes e seus descendentes e tentou matar Jesus Cristo ainda criança. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, nós vemos que Herodes Agripa I coloca na prisão Tiago e Pedro. O intuito dele era destruir a igreja de Jesus Cristo constituída. Depois disso, Herodes pretendia matar Pedro durante a Páscoa. Satanás imaginava que Pedro ficaria imobilizado, mas o Senhor proveu livramento para o apóstolo. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Atentamente, nós vemos a morte de muitos ministérios, porque o espírito de Herodes se levanta e muitos se alegram com isso. Satanás quer colocar a vida das pessoas sob escolta para amarrá-los. Esse espírito de Herodes quer se colocar no lugar de Deus nas nossas vidas. Mas nós somos a igreja de Jesus Cristo, que pode fazer este espírito cair. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Este espírito se manifesta com uma ação feroz contra a igreja. Mas o Senhor nos revela o que destruir essa autoridade demoníaca. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. O que destrói o espírito de Herodes? Em primeiro lugar, a ressurreição.
o Senhor Jesus venceu a morte e nós somos mais que vencedores com Ele. Toda contaminação de Herodes, que lhe tira o desejo de servir a Deus, está quebrada em nome de Jesus. Em segundo lugar, a oração. A oração sobrenatural da igreja destrói as obras do diabo. Satanás não pode vencer uma igreja que ora. A oração intercessória vai mudar este país e a sua vida. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Por isso, não deixe de orar. Não desanime. A oração é uma grande arma de guerra. Amém? Glória a Deus. Em terceiro lugar, a palavra. Ela é a espada afiada que está na boca do povo de Deus para destruir as obras do inferno. Por isso, em nome de Jesus, profetize suas bênçãos. Ore com base na palavra. Abençoe as vidas com o que está escrito na Bíblia. Nós somos um povo que tem uma palavra para nos guiar e nos dar vitórias em todas as situações. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. O espírito de Herodes é o espírito do anticristo, que já está agindo no mundo. Herodes representava aquilo que o anticristo faz e fará nos dias de hoje. Mas nós não somos derrotados por este espírito que busca enganar o povo como enganou os judeus. Ele também tenta roubar aquilo que você conquistou. Mas não permita. Ele quer colocar em nós um conformismo espiritual com as desilusões e principalmente com as mentiras. Mas em nossas vidas não há lugar para isso. Amém? Em nome de Jesus. Quando o espírito de Herodes cair por terra, o Espírito Santo é derramado. O espírito de será vencido e viveremos a maior derramada do Espírito Santo de todos os tempos em nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Prepare-se. Está começando um grande período de liberação e crescimento. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Que essa palavra entre no teu coração. Deus lhes abençoe a sua vida e a sua família. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor.